Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Henrique de novo, trazer aqui uns exercícios de química orgânica para vocês, mais uma vez. O exercício de hoje vai ser sobre funções orgânicas, pessoal. Como a gente não entrou ainda na próxima matéria da apostila 3, vamos estar revisando um pouco, fazendo os exercícios extras mesmo, e enquanto a gente faz eu vou tentando lembrar alguns detalhes, correto? E a gente vai fazendo junto. Esses exercícios não estão na apostila de vocês, vão estar aqui só no slide meu. Então eu vou pedir uma coisa, tipo, assim que eu ler o enunciado, vocês dão um pause no vídeo e tentam resolver. Resolve e depois dá o play de novo para ver a minha resolução e ver se vocês acertaram. Só assim mesmo que a gente só acaba aprendendo quando a gente faz e tenta, né? Tá bom? Então vai ser isso. Eu leio o enunciado, vocês dão um pause, tentam resolver, não conseguiu ou conseguindo, dá o play de novo. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Veja a estrutura da substância denominada 2-hidrox-4-metox-benzofenona. E tá ela aqui, grandona. Ela não apresenta quais das funções propostas a seguir. Ele dá as opções aqui. Mas primeiro a gente precisa lembrar das funções orgânicas. Eu botei aqui uma colinha pra gente. Então, tem que lembrar, ó, álcool, aldeído, ácido carboxílico, acetona, éter, éster, amina e amida. Ó, primeiro de todos que a gente aprendeu, álcool. Álcool vai ser aquele que possui hidroxila, beleza? Hidroxila ligado a um radical. Esse R aqui é de radical, qualquer quantidade de carbonos, tá bom? O aldeído. O aldeído vai começar a trazer a função que a gente vai acabar mais vendo aqui, que é a C-O, que é a carbonila. Quando essa carbonila estiver no final de uma cadeia, entendeu? Aqui, ó, esse carbono já está fazendo as 4 ligações dele. Quando ela está no final de uma cadeia, ela é um aldeído. Eu tenho também, pular aqui, acetona. Acetona, quando essa carbonila estiver entre carbonos ou no meio da minha cadeia, é aí que ela vai ser uma cetona. Beleza? Agora, posso ter o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é quando essa carbonila vai estar ligada diretamente a uma hidroxila, formando o que a gente chama de carboxila. Beleza? O ácido carboxílico, isso aqui, ó, sempre vai estar no final da minha cadeia. Ok? Tem o éster também. Éster, C-O, só que agora eu tenho um oxigênio ligado a outro radical. Olha, eles se parecem, só que nesse caso esse oxigênio está ligado a um hidrogênio. E aqui eu tenho outro radical, outra quantidade de carbono ligada a ele. Eu tenho o éter também, onde eu tenho só um oxigênio entre radicais, entre carbonos. A minha amina, eu tenho o nitrogênio fazendo a ligação com o carbono. E na amida, eu tenho de novo a minha C-O ligando diretamente ao nitrogênio. Beleza? Vamos tentar achar elas aqui. Ó, já vou direto na minha dica do C-O. Tá ele aqui presente. Tem uma C-O entre quem? Aqui é um carbono e aqui também é um carbono. Vai ser uma cetona. Depois dela eu tenho a minha hidroxila aqui, ó. Normalmente a gente ia pensar que é um álcool. Só que, porém, lembra o detalhe? Quem é esse cara? Um anel aromático, o benzeno. Beleza? Quando essa hidroxila está ligada a um benzeno, a um anel aromático, ela se torna uma outra função, se torna o fenol. Tá aqui um detalhe importante para essa questão que a gente pode achar até pegadinha. Terminando aqui, mais um oxigênio. Oxigênio entre carbonos. Quem é esse cara? O éter. Vamos para as alternativas. Ela não apresenta quais das funções propostas a seguir. Cetona, a gente viu que existe, ó. C-O entre carbonos, é o primeiro cara. Fenol,
Segundo cara que a gente circulou aqui, a minha hidroxila ligada a um anel aromático. Terceira, aromático. Ela possui a função aromática, olha, os anéis aromáticos aqui. Para a substância ser aromática, basta ela ter um anel aromático. Aqui no caso a gente já tem até 2. Letra D, éter. Temos o éter aqui? Temos oxigênio entre carbonos. E por último tem o álcool. A gente possui uma hidroxila sozinha aqui? Eu possuo hidroxila, só que ela está diretamente ligada ao meu anel aromático, então ela é um fenol, ela não é um álcool. Sendo assim, a minha resposta é álcool. Foi? Essa tabelinha aqui, pessoal, se vocês não tiverem já de cabeça ou guardar, anota agora, rápida, já faz essa cópia para os próximos exercícios, que a gente, só de lembrar ou de ter isso à mão, para não ter que ficar voltando o vídeo, já vai ser uma ajuda para vocês. Questão 2. O espartame, estrutura apresentada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessa substância são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, já que é cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose. E aqui ele bota a estrutura do espartame. As funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas, e aqui ele dá uma combinação de funções. Agora cabe a gente aqui a procurar elas aqui dentro. De novo, dá o pause agora e tenta resolver vocês. Volta lá na tabelinha anterior e a gente vai dar uma olhada, beleza? Ó, 3, 2, 1. Quem não pausou, vamos ver a resolução. De primeira, eu já vou na C-O. Sei que tem C-O aqui, vi que tem aqui e vi que tem aqui. Mas vamos com calma. Primeira, C-O e eu tenho um oxigênio ligado a ela direto. Esse oxigênio está ligado a um radical. Quem é esse cara? Um éster. Então eu já sei que tem éster aqui nessa minha molécula. Depois vou para a minha C-O. Essa C-O está ligada entre carbonos? Não, ela está ligada entre um nitrogênio e um carbono. Então, se tem nitrogênio na parada, ou é amina ou é amida. No caso aqui é uma amida, porque eu tenho a minha carbonila aqui do lado dela. Depois vou para o meu nitrogênio sozinho. Nitrogênio sozinho ligado a um carbono, a um radical. Se não tem carbonila, está ligado diretamente ao radical, eu tenho uma amina. Por último, eu tenho a minha, de novo, C-O, só que agora, diferente desse caso, eu estou ligado a um oxigênio que tem um hidrogênio do lado, uma hidroxila. Essas duas funções juntas fazem uma carboxila, que é característica do meu ácido carboxílico. Isso tudo resulta na minha questão letra E. É de extrema importância, pelo menos para vocês, para agilizar a vida, pessoal. Nas questões, óbvio. Só de olhar já a minha molécula, já consegui identificar. Tipo, nem que você não lembre de rápida. Ah, já sei que essa é aquilo, mas você ter uma noção aonde estão essas funções. Para não chegar nessa estrutura e fazer uma função que não existe, mas ter uma pequena noção. Vai primeiro nas dupla O's e vê da C-O e vê quem está ligado com eles. De tanto você fazer exercício, a gente vai pegando as estruturas. Questão 3. A partir de agora a gente vai começar a desenhar. Trabalhar a parte de nomenclatura delas. Ali a gente estava, nos 2 primeiros exercícios, a gente estava mais só identificando as funções. Aqui, nesse exercício, ó, a nomenclatura correta do composto da fórmula a seguir é... Ele quer o nome IUPAC, nome padrão. Vou dar um tempo aí, pode pausar o vídeo agora e tentar resolver ela. Vamos continuar. Tomara que vocês tenham conseguido. Primeiro, para dar o nome de um composto, a gente precisa saber a cadeia principal.
Para saber a minha cadeia principal, ou mais fácil para mim selecionar a minha cadeia principal, eu preciso ver quais são as características do meu composto. Se ele é um composto que tem funções, que tem insaturação, que tem ramificação. No caso aqui, ó, eu tenho uma C dupla O, eu tenho uma função. Essa C dupla O tá como? Tá entre carbonos, no meio da minha cadeia. Se vocês olharem a tabelinha, ou no caso, o início lá do vídeo, a gente vai ver que isso daí é uma cetona, beleza? Cetona. E lembra como a gente dá uma cadeia principal, como a gente começa a contar? A minha função precisa estar sempre na menor posição possível. A menor posição possível, obviamente, vai ser a minha direita. Para ela poder estar na posição, no caso, 2. 1, 2, 3, 4. Se eu continuar, 5. Lembra que a minha cadeia principal precisa ser a cadeia onde conta todas as minhas informações, no caso, as minhas funções e insaturações, só que também ela tem que ser a maior cadeia possível. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente seguir a reta, a gente parava em 5 carbonos. Se a gente descer, a gente vai para 5. Não se engana, geralmente vocês pensam que a cadeia principal vai ser sempre a cadeia mais a reta, que é a que vai continuar, mas não, às vezes ela sobe, às vezes ela desce. Às vezes o cara botou dessa forma apenas para te enganar. Então eu tenho 6 carbonos na minha cadeia principal. Se a minha cadeia principal é essa onde está passando aqui, a bolinha, esses dois caras são o que? Ramificações, beleza? Então vamos dar um nome. Primeiro a gente vai dar o nome da cadeia principal, que tem 6 carbonos. Se tem 6 carbonos, o prefixo dela é hexa. Hexa, beleza? Agora, entre essas cadeias, entre esses carbonos, eu só tenho ligação simples, o que vai dar o meu infixo an, ok? E agora eu vou para terminar com o sufixo. O sufixo vai ser dado a partir da minha função. A função, no caso, é acetona, então vai ser ona. Só que detalhe, aonde está a minha cetona? A minha cetona, se eu não botar a numeração, ela podia estar aqui, ela podia estar nesse carbono, ela podia estar nesse, podia estar nesse. Se você não explicar, se você não dizer, a pessoa não vai acabar não sabendo. Então, aonde está a minha cetona? Lembra que a gente começou a contar por aqui? 1, 2, então ela está no carbono 2. Então eu indico aqui que ela está no carbono 2. Foi? Demos o nome então da minha cadeia principal. A minha cadeia principal tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre eles só tem ligação simples, correto? E ela tem uma cetona no carbono 2. Completinho. Só sobrou esses dois caras aqui, que a gente já disse que são ramificações. Na minha ramificação, ambas delas só têm um carbono, então elas vão ser metis. Já que eu tenho 2, então eu vou ter um dimetil, beleza? E por que il? Il vai ser o sufixo que a gente dá para as ramificações. Por que você botou 2,3 aqui, Henrique? Porque esse 2,3 está dizendo a posição desses meus dois metis. 1, 2, 3, achei uma. 4, achei outra. 3,4 dimetil. Tá aqui a resposta. Só escrita de uma outra forma. Aqui ele botou tracinho, normalmente a gente bota vírgula, e ele quis botar o 2 depois, para deixar o nome mais pronunciável, se assim pode dizer. Hexanona, ao invés de hexan, 2-ona. Tá bom? Questão 4. Questão 4, mesma coisa. Vou tomar uma água aqui, um minuto. Muito bom. Dê a nomenclatura dos compostos abaixo. De novo, vai na tabelinha que a gente pegou no início, tenta achar essas funções e, a partir daí, usa o conhecimento que vocês têm para tentar dar o nome delas, beleza?
Vou contar aqui e vou deixar vocês fazerem. Pausa aí e tenta fazer. Vamos para a resolução. Primeira substância, eu tenho um oxigênio entre carbonos. Esse cara aqui é o éter. Se você lembrar como é que dá o nome dos éteres, ele é dividido em duas partes, porque eu tenho uma parte de um lado do oxigênio e o outro da outra parte. Você vai sempre começar a dar o nome dos éteres a partir dos lados que são menores. Como assim menores? Com menos quantidade de carbono. Vamos contar aqui os nossos dois lados. 1, 2, 3. 3 carbonos desse lado. Lembra que os carbonos, no caso da minha estrutura de bastão, estão sempre nas pontas e nos vértices. Então eu tenho 3 carbonos aqui. Para o outro lado, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então eu vou começar dando o nome desse lado. Como é que eu dou o nome no éter? Vai ser o lado menor, vai ganhar o sufixo oxi, depois você dá o nome do lado maior como se ele fosse a cadeia principal. O que isso vai resultar? Quantos carbonos eu tenho desse lado? 1, 2, 3. 3 é prop. Só que esse aqui seria um propox normal, porque eu ganho o oxi do éter. Não, porque ele não está ligado num carbono primário, ele está ligado num carbono secundário. O que é o carbono secundário? É aquele que está ligado a 2 carbonos. No caso aqui, esse cara aqui, que está ligado ao oxigênio, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um carbono diretamente. Mas o que tem de mais o cara ser um carbono secundário, Henrique? Quando ele é um carbono secundário, ele tem que receber uma nomenclatura diferente para avisar que ele é um carbono secundário. Essa nomenclatura pode ser iso ou pode ser sec. Por que iso? Por que não, né? Como é iso e quando é sec? Iso é quando eu divido a minha cadeia, no caso esse propil aqui, no meio. Aqui, dividir ela bem no meio. Se eu passar uma linha aqui, eu vou ter o lado superior e o lado inferior iguais. Então ela vai ser isométrica, ela vai ser igual. Esse cara aqui, no caso, vai ser iso. Quando é que vai ser sec? Quando esses dois lados forem diferentes. Entendeu? Se aqui eu tivesse 2 carbonos e aqui eu tivesse só um, os lados iam estar diferentes, teria que ser sec. Então eu sei que esse cara aqui é isopropil. Isopropil. Propil não, perdão. Propox, porque é um éster. E depois a gente dá o lado da cadeia principal ou da cadeia maior normalmente. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Esses carbonos só fazem ligação simples, termina com ano. Isopropox butano. Acabou. Segunda estrutura. Esse cara aqui tem a minha C dupla O. É uma C dupla O que está ligada entre carbonos? Não, está ligada a um oxigênio. Quando ela está ligada a um oxigênio, eu já tenho duas opções. Se esse oxigênio tiver com hidrogênio, é um ácido carboxílico. Mas aqui no caso ele não está ligado diretamente a um hidrogênio. Ele está ligado a um radical. Quando ele está ligado a um radical, a gente tem o éster, que veio faltando um acento aqui. Então, como é que eu dou o nome dos ésteres? O nome dos ésteres vai ser o lado. A gente vai dividir aqui, divide esse éster aqui no meio. O lado que tiver ligado ao meu carbono da carboxila vai ganhar o sufixo oato. O-A-T-O. Oato. E o lado que tiver ligado diretamente ao oxigênio vai ganhar o sufixo ila. Então a gente vai começar a dar o nome desse cara. Quem é esse aqui que está ligado? É o benzeno, né? Então vai ser benzenoato, que aí já ganha o sufixo. E quantos carbonos tem desse lado? 1, 2, 3. 3 é prop. Então vai ser benzenoato de propila. Benzenoato, está
referente a esse lado todo aqui, de propila, porque tem 3 carbonos e ganha o sufixo ila, ok? Vai ser o lado que tiver ligado ao carbono ganha o ato, o lado que estiver ligado ao oxigênio ganha ila. O último cara, aqui ó, C dupla O de novo, ligado a uma hidroxila, caso contrário. Esse cara aqui é um ácido carboxílico. Só que detalhe, eu tenho um ácido carboxílico de um lado e um ácido carboxílico do outro. Então eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Eu preciso dizer que esse cara está aqui 2 vezes. Só que quantos carbonos tem esse ácido? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então eu sei que vai ter but na história. Vai ser but esse nome. Como é que eu dou o nome dos ácidos? Sempre começo escrevendo ácido. Quantos carbonos? Contamos agora 4. But. Entre esses meus 4 carbonos, eu tenho somente ligações simples. Então, o AN. Butano di porque eu tenho 2. Dioico. Termina com oico, que é o sufixo do ácido carboxílico. Butano dioico. Ácido butano dioico. Foi? Não sei se se confundiram. Se ele só tivesse um carbono, se esse lado aqui não fosse uma outra função, ia ser ácido butanoico, ok? Só que já que eu tenho 2 funções ácido carboxílico, então é dioico. Última questão. Represente as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Eu botei aqui, ó, 4 compostos pra gente, beleza? No caso aqui o meu programa quebrou, então precisei colocar, que vocês vão ver aqui, uma foto das minhas moléculas mesmo, que eu tirei foto. Tenta fazer aí, pessoal, tenta olhar lá no início, ver os sufixos de cada um dessas substâncias que eu botei aqui e tenta descobrir qual função é. A partir da função a gente já começa, já fica um pouquinho mais fácil, beleza? Vou dar aí 2 segundos para vocês darem os pauses, tentar fazer o exercício e vamos para a resolução. Primeiro cara aqui, ó, 4-metil penta-2-ona. Ona eu sei que é uma cetona, ok? Então já sei que esse cara aqui é cetona. Próximo cara, N-etil, N-propil, heptanamida. Amina é o nitrogênio sozinho. E ainda melhor aqui, ó. Ele bota N-etil, quer dizer que esse etil está ligado diretamente ao meu nitrogênio. E esse N-propil quer dizer que o propil está ligado diretamente ao nitrogênio. O terceiro cara vai ser 3-metil-but-2-en-al. Esse 2 aqui está referente a quem? Ao al ou ao en? Se você lembrar, o al, o sufixo al, é com relação ao aldeído. O aldeído a gente não numera, pessoal. Por quê? Porque o aldeído é a C-O no final da minha cadeia. Então, ela vai sempre ser o meu carbono número 1. Ela nunca tem como ser outro carbono. Então, esse 2 aqui vai estar com relação ao en. E se vocês lembrarem, esse infixo en aqui quer dizer uma insaturação ou dupla ligação. Por último, eu tenho o 2-metil-butanoato de isopropila. A gente acabou de ver esse oato e esse ila aqui, que é um éster. Eu vou passar logo aqui e botar as substâncias. E vamos fazendo elas aqui mesmo, que ela já está pronta, mas vamos ver como é que a gente fez. Primeiro, vou para a minha cadeia principal. Pente eu tenho 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Eu ainda falei aqui que é o AN, que só tem ligação simples entre esses 5 carbonos, só botei ligação simples. Falei que eu tenho 2-ona, eu tenho uma cetona no carbono 2, aquela aqui, ó,
C dupla O. E eu disse, isso já acabou minha cadeia principal. E eu disse também aqui, ó, que eu tenho um 4-metil. Eu sei que no carbono 4 tem um metil. Metil é a ramificação com apenas um carbono. Tá ela aqui, minha substância. Foi? Segunda. Vamos lá, cadeia principal. Ept. Ept quer dizer 7 carbonos. Ó, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse tudo aqui tem 7 carbonos. Ipitan, o AN de novo, que só tem ligação simples. Amina, quer dizer que tem uma amina, tem um nitrogênio. O que ficou faltando aqui, ó? As minhas ramificações. N-etil. O N, aqui, ó. Lembra que no exercício aqui de cima eu botei 4-metil. Quer dizer que esse metil está ligado ao carbono 4. Quando eu boto N, quer dizer que esse etil está ligado ao meu nitrogênio. Etil, et, quer dizer 2 carbonos. E il, ramificação. Então eu tenho uma ramificação que eu botei em verde aqui, se vocês repararem. Uma ramificação de 2 carbonos ligado diretamente ao meu nitrogênio. E o N-propil. Prop, 3 carbonos, e o ramificação, ligado diretamente ao meu nitrogênio. Aqui, ó, tem uma ramificação de 3. Foi? Tá aqui esse cara. Essa fórmula grande, essa nomenclatura grande estranha aqui, dá esse carinha. Terceiro, vou para a minha cadeia principal. But. But, 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4. Falei que é 2-en. Então, eu sei que entre no carbono 2 tem uma dupla ligação. Agora, no caso, se eu botasse a dupla ligação aqui, ó, onde o meu mouse está, a bolinha está indo, ela ia ficar entre o carbono 1 e o carbono 2. Lembra como é que a gente dá o nome da nomenclatura da ramificação, pessoal? A ramificação não, da insaturação. A gente vai sempre escolher o carbono com menor posição. Se eu tivesse colocado entre o carbono 1 e o 2, ela ia ter a nomenclatura de 1-en. Então, vai ter que ser entre o carbono 2 e 3. Porque aí, entre 2 e 3, o menor é o 2. Então, quer dizer que ela está nessa posição aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4. Então, ela vai estar entre o carbono 2 e 3. Tá ali. E al. O al é do meu aldeído, que é uma C dupla O no início da cadeia. Aquele aqui, ó, no início da cadeia. E eu disse que eu tenho de ramificação um 3-metil. Um metil, de novo, uma ramificação de um carbono do carbono 3. Aqui, ela aqui, em verdezinha. Foi? Agora, para fechar os exercícios. Eu tenho um butanoato de isopropila, um éster. O éster, eu sei que eu vou ter que ter aqui, ó. Já começa, quando a gente vê o ato e ila, é mais fácil a gente começar do meio para as pontas. Então, eu sei que o meu meio vai ter que ter um C dupla O e um oxigênio. Eu lembrei, como eu disse ali, que quem está com o sufixo oato é que está ligado à minha carbonila. Beleza? Então, ó, butano. Então, but de 4 carbonos. Então, daqui já sai um carbono. 1, 2, 3, 4. Já fiz eles. Butanoato. Foi? Só que esse butanoato tem uma ramificação. Ele tem um metil no carbono 2. Então, aqui, ó, um metil no carbono 2. Beleza? Vou para o outro lado da minha função. Ó. Esse foi o primeiro lado, o lado que liga diretamente ao carbono. Agora eu vou para o lado que liga diretamente ao oxigênio. Isopropila. Ih, botei até errado. Olha a gafe do professor. Isopropila. O que seria a isopropila, pessoal? Lembra que eu falei que quando tem um carbono secundário, ele precisa de uma nomenclatura diferente? Então, aqui eu botei um carbono primário no desenho. Não sei por quê, desatenção. Esse carbono aqui está primário. Como é que a gente resolve isso aqui? Ou a gente, no caso vocês, pegam um carbono e colocam aqui como resposta, ou a gente simplesmente, ó, tira esse iso.
finge que esse ISO aqui não existe e fica só propila, que aí fica certo. Foi? O desenho aqui pode botar aí como errado. Ok, pessoal? E é isso. Fim da aula já. Era só para a gente poder relembrar esses conceitos de funções orgânicas. Ok? O que eu vou pedir para vocês, pessoal, tentem fazer mais questões, procurem na internet. Semana que vem provavelmente a gente ainda não vai ter a matéria nova, eu vou trazer mais exercícios, mas qualquer dúvida sobre esses exercícios mesmo pode botar lá na plataforma de dúvidas, porque eu tô lá respondendo algumas também e eu já vou saber identificar, ok? Valeu, um abraço.